Olá, galerinha aqui do canal, o canal Marcos Ivandrilha. Muito obrigado pela tua companhia aqui, você que é internauta, você que tem aprendido todos os dias aqui com o nosso canal, com o nosso conteúdo. Eu estou fazendo hoje aqui um vídeo muito importante para você e é importante que você já deixe o seu like, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Eu quero deixar um recado importantíssimo para você aqui do canal. Importantíssimo porque se você conhece alguém que não conhece o canal, você diz, ah não, essa pessoa não conhece o canal Marcos Ivandrilha. Então você vai compartilhar esse vídeo com essa pessoa, porque esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas, né? Você tem vontade de ajudar outras pessoas, você tem o desejo de que outras pessoas consigam viver uma vida melhor, então você vai compartilhar esse vídeo com certeza, né? Com certeza. Esse aqui é o canal Marcos Ivandrilha. Se inscreva aí, já dá o seu joinha, né? O seu like. E isso é muito importante. Não custa nada, né? Você dá aí o seu like, não custa nada você compartilhar, né? É de graça, você vai fazer isso de graça, né? E você vai estar ajudando muito outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre propósito. Você sabe qual é o teu propósito? Né? É uma pergunta que muitas pessoas fazem ao longo da vida. Qual é o meu propósito? Por que eu estou nessa terra? Por que eu estou vivendo, né, nesta vida? Para que eu estou vivendo? Né? É interessante você descobrir qual é o teu propósito. E hoje nós vamos fazer aqui 3 perguntinhas na nossa aula de hoje, no nosso bate-papo de hoje, né? 3 perguntinhas básicas para que você venha acessar o teu propósito, né? Por que é importante nós termos acesso ao nosso propósito? Por que é importante você descobrir qual é o teu propósito? Por quê? Porque quando você descobre o teu propósito, você descobre qual é a tua missão, né? É muito mais fácil de você viver essa vida. A vida, ela se torna muito mais suave, mais doce, né? Ela se torna muito mais leve. O fardo, ele acaba sendo jogado fora, né? E é isso que Jesus, quando ele falou, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, aquilo quando Jesus falou da seguinte maneira assim, ó, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo exatamente isso, você entender o teu propósito, porque quando você entende o teu propósito, a vida se torna muito mais leve, com certeza, muito mais leve, né? Muito mais leve, você começa a viver uma vida muito mais abundante. Então, você quer viver uma vida muito mais abundante? Então, chegou o momento de você conhecer qual é o teu propósito, tá bom? Chegou o momento de você conhecer qual é o teu propósito. Então, é importante que você entenda isso. Tem muitas pessoas que acordam de manhã, que acordam todos os dias sem exatamente conhecer qual é o seu propósito. Ele sai se arrastando da cama, vai fazer um determinado serviço que ele não gosta, e ele chega lá, trabalha o dia todo em algo que ele não faz nada a ver com o seu propósito, não tem nada a ver com a sua vida, e ele volta para casa e no dia seguinte a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e ele vive uma vida sem graça, uma vida triste, né? Então, quando você conhece o seu propósito, todo dia você se levanta exatamente naquela ideia de viver algo extraordinário, de viver algo extraordinário. Tem pessoas que dizem assim, eu faço o que eu gosto e eu não trabalho nunca. Isso é importante, né? Então, vamos à nossa aula de hoje. Hoje eu fiz aqui, eu vou fazer aqui tipo uma aulazinha para você acessar o teu propósito através de 3 perguntinhas importantes, né? Para que você venha ter acesso aí o teu propósito. Vamos aqui o nosso quadrozinho aqui do Professor Marcos e nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o nosso propósito, né? Então, como eu havia falado para vocês, né? Nós vamos fazer 3 perguntas importantes para que você venha acessar o teu propósito, né? Para que você venha ter acesso
ao teu propósito? Porque quando você faz essa pergunta, né? É lógico que quando você faz essa pergunta, muita coisa vai mudar na tua vida, muita coisa vai mudar. E qual é a primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo? Porque o propósito, ele não está no lado externo, não está naquilo que você vê alguém fazendo e você quer para si. Não está quando você vê alguém realizando algo e você diz, não, eu quero fazer isso, eu achei interessante o que essa pessoa faz, eu achei legal o que essa pessoa faz. Tem muitas pessoas que passam a vida toda sem realizar o seu propósito e porque justamente eles ficam olhando assim, não, o que fulano faz é muito legal, dá muito dinheiro, dá status, né? E ele corre para aquilo ali, e aonde na realidade não é nada daquilo que faz parte do seu propósito. Então é importante que você entenda qual é o seu propósito. O seu propósito não está lá fora, não está no externo. O seu propósito está aqui dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você. Você começa a olhar para dentro de si, porque é lá dentro de você que você vai encontrar a resposta vinda do Criador, a resposta vinda da fonte, daquilo que realmente você nasceu, né? Você foi criado para viver um propósito. Então a primeira perguntinha né? A primeira perguntinha que você deve fazer para si mesmo é essa pergunta aqui, ó. O que me dá prazer, né? O que me dá prazer na realidade, né? O que me dá prazer, né, de fazer? O que é que você faz que te dá prazer de fazer, né? O que é que você, na vida, você tem feito que te dá prazer de fazer, né? Na realidade, quando você encontra essa resposta, você vai estar encontrando parte do teu propósito. Quando você se pergunta o que é que eu faço que me dá prazer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo sobre mim mesmo, né? Sobre o Marcos, né? Eu tenho facilidade, né? Vamos dizer assim, eu tenho prazer de me comunicar com as pessoas, de ensinar, de fazer aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Me dá esse prazer. Quantas das vezes eu chego em um determinado lugar e eu começo a conversar com as pessoas, eu começo a dialogar ali com as pessoas e quando de repente o tempo passa, o tempo voa e há momentos que, quantas das vezes eu já cheguei na casa de alguém, já fui recebido por alguém em sua casa, quantas das vezes já recebi pessoas na minha casa, no meu gabinete, no meu escritório, para conversar, e aquela conversa foi tão maravilhosa, tão legal, tão legal que o tempo passou e eu nem percebi. Falei por horas, conversei ali por horas com aquela pessoa, trouxe informações precisas para aquela pessoa e aquele tempo passou que eu nem observei. Então eu tenho essa facilidade de comunicação. Então eu vejo que isso faz parte exatamente do meu propósito, né? O que me dá prazer em fazer? O que dá prazer em você fazer? Que você faz, que te dá prazer? Que você poderia passar horas e horas fazendo de graça e isso lhe daria prazer, né? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você. Você precisa olhar para dentro de você e dizer o que é que eu faço, né? O que é que eu faço que me dá muito prazer? O que é que eu faço que o tempo passa e eu nem percebo que o tempo passou? Então, isso está alinhado ao teu propósito, está alinhado ao teu propósito. Já começou a se perguntar o que é que eu faço, né? Que me dá prazer, que eu passo ali horas e horas, o tempo passa, né? Quantas das vezes eu comecei ali a conversar com alguém, principalmente quando alguém me pede um conselho, me pede uma dica, me pede uma informação, eu passar ali horas, quando a gente olhar já é madrugada fora, né? Eu lembro aqui de alguns amigos, né? De alguns amigos que eu fiz ao longo da história, que tive a oportunidade de estar com eles e quando a gente percebia, já estava madrugada fora, tínhamos compromissos no outro dia e aquilo me dava prazer, a comunicação, eu poder falar. Outra pergunta que você precisa fazer, né? É importante que você entenda, outra pergunta que você precisa fazer
para você, né? É essa aqui, ó. No caso, qual é a habilidade que você tem? Qual a habilidade que você tem? Não precisa você ser o melhor naquilo, né? Mas você tem uma habilidade, vamos dizer assim, diferenciada, né? Que você olha para dentro de você e diz assim, não, isso aqui é ótimo, eu faço isso com excelência, eu faço isso com... eu tenho facilidade de fazer isso, né? E olhando para mim, eu começo a dizer assim, qual a habilidade que eu tenho, né? Eu tenho habilidade de trabalhar com tecnologia, eu tenho habilidade de ter acesso, de trabalhar com design, né? Então, sempre desde criança eu gostava muito de desenhar, de escrever e tal, e depois, né, veio surgindo aí as tecnologias, o computador. Eu sempre tive muita habilidade. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de informática, né, lá em 2001, né, em 2001, meu primeiro curso de informática, o meu professor dizia, cara, tu é muito além daquilo que a gente te ensina, você consegue fazer muito mais do que aquilo que a gente ensina. A gente ensina uma coisinha, você consegue ir mais adiante, né? Então, quer dizer, eu vi que é algo que eu tenho uma habilidade, que eu tenho condições de executar, né? Que eu tenho condições de fazer. Então, isso também está alinhado ao meu propósito, né? Porque eu tenho essa habilidade natural. Todas as pessoas que estão à minha volta, né? Eles olham e dizem, olha, poxa, o Marcos ele consegue fazer isso, ele sabe fazer isso, tudo que fala para ele fazer, principalmente nessa área tecnológica, ele consegue fazer com facilidade, ele tem facilidade de aprender aquilo ali, então é algo que faz parte também do meu propósito, né? Eu já nasci com essas habilidades, né, que vão fazer parte do meu propósito. Quais são as habilidades? Não precisa você ser o melhor naquela habilidade, mas você precisa ter uma habilidade naquela área. Então você deve perguntar para você, qual é a habilidade que eu tenho? Isso vai estar relacionado também ao teu propósito, né? Outra pergunta que você deve fazer é exatamente essa, né? O que te incomoda no mundo, né? O que te incomoda exatamente no mundo? Essa outra pergunta que você deve fazer. Se, por exemplo, Deus chegasse com você e dissesse assim para você, olha, se você tem a oportunidade de pedir uma coisa, né, que você queria que mudasse no mundo, o que você pediria, né? Talvez essa é a pergunta principal, né? Essa é a pergunta que você vai fazer exatamente, né, para você, né, que você vai conseguir, né, você vai conseguir ali descobrir para qual o propósito que você foi chamado, né? E exatamente algo que me incomoda muito, né? Talvez você possa dizendo, e o que te incomoda muito, Marcos? O que me incomoda muito é ver as pessoas, principalmente as pessoas que se dizem cristãos, né? Que servem a Deus, viverem uma vida muito ignorante ainda, né? Ignorante em qual sentido? Sem conhecer as verdades da palavra de Deus, as verdades, né, da palavra do Senhor, e vive uma vida miserável, né? O meu desejo, né, se tivesse ali a oportunidade de eu disser assim, o que me incomoda e o que eu poderia mudar é que se essas pessoas tivessem acesso à verdade, tivessem acesso à informação, né? Saísse da ignorância. E é isso que eu tenho aproveitado quando eu me faço essas três perguntas aqui, né? O que me dá prazer em fazer, né? Qual habilidade que eu tenho e o que me incomoda no mundo, eu começo a entender qual é o meu propósito. E é isso que eu começo todos os dias, o que me dá incentivo para todos os dias eu fazer o que eu faço hoje, eu fazer o que eu estou fazendo agora com vocês aqui nesse vídeo, né? Ensinando vocês para que as pessoas elas saiam justamente, sabe do quê? Justamente que as pessoas saiam da ignorância, justamente para que as pessoas saiam da ignorância da vida. Quantas pessoas, olha, ao longo da minha vida,
Ao longo da minha vida, eu vi muitas pessoas precisando, né? Muitas pessoas precisando de algo, né? Precisando de algo para a sua vida, precisando de algo para viver algo extraordinário na sua vida e não vive por falta da ignorância, por falta de conhecimento. Conhecimento. Então é por isso que me incentiva, às vezes, a acordar mais cedo, gravar um vídeo antes das minhas atividades, antes de começar o horário do meu trabalho, para justamente com que aquelas pessoas tenham aquela ideia de dizer assim, eu preciso melhorar, para despertar a vida de outras pessoas, né? E quantas pessoas têm sido despertadas, quantas pessoas têm falado comigo, têm mandado mensagem, esse teu vídeo mudou a minha vida, esse teu vídeo, olha, essa semana passada eu cheguei em um local, eu tive um encontro com alguém que viu meus vídeos da semana passada e disse assim, poxa Marcos, o teu vídeo mudou a minha mentalidade, mudou a minha forma de pensar, né? Quer dizer, destapou aquilo que eu não tinha conhecimento. E essa falta de conhecimento deixa as pessoas viver uma vida triste, angustiada, principalmente no meio em que eu vivo, que é o meio das pessoas que se dizem cristãos, né? Que se dizem que servem a Deus, né? Quantas pessoas que eles, por falta de conhecimento, por falta de informação, vivem uma vida triste, angustiada, porque não entenderam qual é o seu propósito. Vive uma vida angustiada porque não entenderam qual é o seu propósito. E é para isso que eu tenho estado aqui ensinando essas pessoas. Quando eu faço essas perguntas, o que me dá prazer? O que é que dá prazer em você fazer, né? Qual é a sua habilidade, né? O que te incomoda no mundo que você faria para mudar, que você te incentivaria a fazer algo diferente para mudar? Olha, o ano passado, algo que mexeu muito comigo era ver muitas pessoas vivendo uma vida miserável, sabe? Principalmente no meio em que eu vivo, uma vida miserável, pessoas precisando de ajuda, pessoas precisando de alimento, né? Quando surgiu ali a pandemia que fechou tudo e quantas pessoas vivendo aquela vida miserável, eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar para essas pessoas que elas precisam exatamente ir muito mais além do que elas imaginam que deve ser, né? Porque muitas das vezes essas pessoas elas foram ensinadas, ditas assim, não, você tem que viver uma vida pobre, você tem que viver uma vida sofrida, porque o sofrimento te aproxima de Deus. Nada disso, nada disso. Não, o sofrimento não nos aproxima de Deus, como as pessoas pregam que apenas o sofrimento nos aproxima de Deus. Não é nada disso. Eu quero dizer para você, você pode viver nesta terra algo extraordinário. E quando eu parei para ver tantas pessoas num modo tão diferente, tão sofrido, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. E é o que eu tenho feito. Quase todos os dias a gente tem gravado aqui um vídeo, a gente tem falado um pouquinho, a gente tem colocado, despertado a vida das pessoas, né, para viver algo novo, para viver algo extraordinário na sua vida. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, que você tem um propósito nesta vida, né? Talvez a gente está muito focado, principalmente nós evangélicos, né? Está muito focado, nós religiosos, muitas das vezes eu coloco isso nós, porque às vezes eu me incluo nisso tudo, né? A gente está muito focado não naquilo que Deus tem preparado no céu, mas o reino de Deus ele já começa aqui na terra. Jesus mesmo já dizia, ó, arrependei-vos porque já é chegado o reino dos céus, né? É chegado, já é o momento de você fazer Deus reinar aqui nessa terra, na tua vida, você viver algo extraordinário, você abençoar outras pessoas, você ser bênção na vida de outras pessoas e não viver uma vida miserável. E eu vejo quantas pessoas que quando eu falo um pouquinho dessa vida terrena que diz assim, não, a gente precisa se preparar só para o céu. Enquanto isso eu vejo tantas pessoas sofrendo, enquanto isso eu vejo tantas pessoas vivendo algo
tão difícil na sua vida porque foram ensinados que a vida só começa depois. Mas não, começa aqui agora e você precisa fazer a sua parte. Você precisa viver algo extraordinário aqui nessa terra. Você não nasceu para viver uma vida sofrida, uma vida de sofrimento, não. Você nasceu para viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que você venha viver algo extraordinário, que você seja um agente de Deus neste reino, no reino de Deus, no reino dos céus, entendeu? E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você entenda. Eu quero fazer aqui algo também, um desenho para que você venha colocar isso em prática aí na sua vida, né? Que você venha colocar isso em prática. Eu fiz aqui, eu coloquei aqui esse quadro para que você venha ter essa ideia, né? Ter essa ideia daquilo que Deus quer para você. Deus quer para a tua vida, né? Quantas das vezes você está ali pensando que a tua vida é só, né, algo passageiro, né? Aqui nessa terra, algo passageiro aqui nessa terra. Mas eu quero dizer para você, Deus tem algo extraordinário para que você venha viver algo extraordinário, para que você venha viver algo maravilhoso, né? Aqui nessa terra. E eu quero dizer para você, quando você começa a entender isso, quando você começa a entender que você tem um propósito, né? Você tem um propósito em qual Deus ele te escolheu para viver algo tremendo, ó, onde você começa a se perguntar ali, o que me dá prazer de fazer, né? O que me dá prazer de fazer? O que é que eu faço que me dá muito prazer, né? O que é que eu faço que me dá prazer? O que é que eu faço que alegra o meu coração quando eu estou fazendo, né? Quando você começa a se perguntar, aí agora, o que é que eu faço que me dá prazer? O que é que eu faço? O que é que eu tenho habilidade para fazer, né? E é isso que você precisa se perguntar hoje, né? Ó, e aí quando você encontra, vamos dizer assim, um ponto de flexão nisso tudo, né? Quando você encontra um ponto de flexão nisso tudo, né? O que me incomoda aqui no mundo, né? O que me incomoda. Então eu vou colocar até aqui maior para que você entenda um pouquinho melhor o que me incomoda no mundo, né? Qual a habilidade que eu tenho, né? E o que me dá prazer em fazer. Eu vou encontrar aqui um ponto de flexão, né? Que vai ser exatamente aqui, ó, esse meinho, ó. E aqui eu vou poder saber que nesse meinho aqui que está o meu, né? Que está o meu propósito. Nesse pontinho vermelho aqui é o meu propósito, né? Aqui é o que eu tenho que fazer para que vidas venham ser tocadas, que vidas venham ser mudadas através disso tudo. Então, eu quero que você entenda isso nesse dia, né? Eu tirei esse momento, sabe? Eu tirei esse momento desse feriado para vir aqui gravar esse vídeo para que você se desperte, para que você venha dizer assim, realmente eu tenho um propósito. Eu não posso estar somente aguardando algo vir acontecer na minha vida. Eu tenho um propósito, eu tenho algo que pode abençoar outras vidas. Isso é viver o propósito de Deus. Você foi criado para abençoar outras pessoas. Esse conteúdo está chegando até você, você está compartilhando com outras pessoas, é porque justamente esse conteúdo ele veio para abençoar vidas, ele veio para abençoar pessoas e eu quero te chamar a atenção para isso. Eu quero te chamar a atenção para que você entenda isso de uma vez por toda e você compreenda qual é o teu propósito. Não deixa de deixar aí o seu like, deixa o seu like, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. É importantíssimo você se inscrever aqui no canal, tá bom? Então eu quero que você faça essas 3 perguntas e que você entenda qual é o teu propósito aqui nessa terra, né? Esse é o canal Marcos e Vandrilha. Eu sou o Marcos e eu tô aqui para trazer essa informação para você. Aprendeu sobre isso? Aprendeu o que você deve fazer agora para entender qual é o teu propósito? Para que você deixe de viver essa vida triste,
Quantas pessoas hoje, por não entender o seu propósito, vive uma vida angustiada, vive uma vida triste, vive uma vida até muitas das vezes dizendo assim, poxa, né? E Deus não está comigo, né? O Espírito Santo não está comigo. A minha vida parece que não tem sentido. Sabe por quê? Porque você ainda não está vivendo o teu propósito. Mas quando você começar a viver o teu propósito, quando você começar a olhar para dentro de você mesmo, né? E você saber que tem algo que lhe dá prazer de fazer, que você tem habilidades que outras pessoas não têm, né? E que você tem uma mensagem lá dentro do teu coração que arde dentro de você dizendo assim: eu queria fazer com que isso mudasse na vida de pessoas. Você vai transformar pessoas. Pessoas vão ser transformadas pela tua mensagem, pelo teu conteúdo, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe você. Um beijo no coração, não se esquece, né, de compartilhar com outra pessoa que precisa ouvir essa mensagem.